Aqui estou eu na jornada de leitura da Bíblia para comentar os capítulos 11 a 19 de Êxodo. Logo no segundo versículo, nós encontramos uma dificuldade de natureza ética. Deus diz a Moisés para que o povo hebreu pedisse ao seu vizinho egípcio prata e ouro. De igual modo, as mulheres também pedissem às suas vizinhas esses objetos. Como entender isto? Como compreender essa apropriação indevida? Será mesmo indevida? Será que o povo recebeu durante tanto tempo justamente pelo trabalho que desenvolveu? Podemos interpretar, portanto, essa ética excepcional como uma maneira de restituição, uma justiça restitutiva. Deus tomou essa providência para que a justiça fosse feita e com os recursos que obtiveram pudessem tocar as suas vidas daí para frente. Repito, é algo excepcional. Não é ética regular de Deus, mas diante de uma situação de sobrevivência, esse recurso foi então recomendado e o povo o seguiu. No capítulo 12 nós temos a instalação da Páscoa. E logo no verso 11 está dito: vocês devem comer a Páscoa assim, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Tudo que está ligado à celebração desta Páscoa tem a ver com a memória que o povo devia fazer a partir desse evento a ser repetido uma vez por ano, para que o povo não esquecesse que saiu depressa e foi completamente pela mão do Senhor. Assim como o sangue que foi colocado sobre os umbrais representava o anjo salvador que viria, Jesus é o anjo enviado por Deus, o Messias, também para a nossa salvação. De igual modo, nós hoje celebramos a ceia do Senhor, para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. No verso 14 do mesmo capítulo, isto é, Êxodo 12, 14, nós encontramos a afirmação de que essa celebração será perpétua, um memorial para sempre, de geração em geração. Isso não quer dizer que hoje os não-judeus devam celebrar a Páscoa. É um equívoco essa rejudaização. Nós que já alcançamos a era da graça pelo amor maravilhoso de Jesus Cristo. Além disso, nós não somos judeus. A Páscoa, portanto, não é um mandamento perpétuo. Era um mandamento perpétuo para os judeus naquele contexto. Para nós, a ceia é perpétua, perpétua até Jesus Cristo voltar, porque esse é o sentido. Sempre que nos reunirmos, não uma vez por ano, como no caso da Páscoa, mas sempre que nos reunirmos em culto, devemos celebrar a ceia do Senhor. Por razões práticas, nas igrejas evangélicas isso não acontece. Na Igreja Católica, isto se realiza. O ideal é que nós realmente celebrássemos a Páscoa a toda reunião nossa, porque a nossa reunião só tem um sentido, é a presença de Jesus. E a ceia é essa memória da presença de Jesus. No caso específico da ceia, algumas orientações são dadas, como pães sem fermento, ou pães da aflição, pães da pressa, tudo para que, quando tudo se realizasse, o povo se estabelecesse na terra, o povo não achasse que foi algo que eles conquistaram, mas que Deus lhes deu como presente. Por isso, pão sem fermento, ou também chamado de pão da aflição. No capítulo 12 ainda, verso 36, nós encontramos que Deus fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhes davam o que pediam. Então eles despojaram, isto é, tiraram tudo o que precisavam dos egípcios. Eu comecei essa exposição comentando esta situação muito especial, de uma ética muito especial. Então, finalmente, nos versículos 37 e 38, nós lemos: assim,
Partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Temos aqui, então, duas situações a resolver. A primeira situação, vou logo tratar, porque a segunda, em seguida, também eu o farei. Quantas pessoas saíram do Egito? Diz o texto, cerca de 600.000 a pé, homens, sem contar mulheres, sem contar crianças. Isso daria, no mínimo, 2,5 milhões de pessoas, no máximo 4 milhões de pessoas. Esse número não é plausível. É possível, porque o poder de Deus é infinito. Mas não é plausível, não é razoável que 4 milhões de pessoas circulassem durante muitos anos pelo deserto. Não havia meios de comunicação que fizesse chegar qualquer mensagem a 4 milhões de pessoas. Imagine, praticamente quase toda a cidade do Rio de Janeiro. É difícil imaginarmos tal situação, mas é possível? É possível. É plausível? Não é plausível. É necessário que aceitemos esse número? Não. Podemos pensar em outras perspectivas. Há três soluções, na verdade, para o problema. Primeira, 600 vezes 4 vezes 5, 3 a 4 milhões de pessoas. Não tenho dificuldade em aceitar essa visão, mas quero sugerir que há duas possibilidades. A primeira é que o numeral 1000 aqui também no hebraico pode indicar clã ou família. Nesse caso, estaremos falando de 600 famílias, 600 clãs. É uma possibilidade. Eu tenho uma outra sugestão. Não encontrei isso na literatura, não encontrei isso na Bíblia. É uma sugestão de que Israel contava o seu povo, não apenas os vivos, mas também os mortos. Então, ao longo de um período, quando foi escrito o texto, inicialmente oral, depois escrito, foram contados todos os que saíram, seus filhos e seus descendentes até aquela época. Por que eu uso esse raciocínio? Porque a nossa visão de mundo é uma visão extremamente individualista. Eu sou eu. Não. Na cultura antiga, na hebraica em particular, eu sou eu e a minha família. E a minha família inclui os que estão vivos, meu filho, minha esposa, meu neto, mas inclui também os que já morreram. Todos fazem parte da minha família, da minha história. Então, é uma outra maneira de entendermos esse número tão grande de pessoas. 4 milhões, 3 milhões considerados todos que vieram depois, e isso inclui os que morreram na travessia, no tempo e durante o período posterior e que foram reunidos como esses números na escrita da família. Repito, no entanto, que o número da tradução, 600.000 pessoas a pé, 3 a 4 milhões de pessoas, é possível, porque Deus é poderoso, mas confesso que não é plausível. Por isso fiz essas duas sugestões. A outra questão é a data. Diz o texto, versículos 40 e 41. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Qual é a data? Nós não sabemos. Vamos um pouquinho mais adiante e vamos ler 2 Crônicas 3, onde nós lemos o seguinte, quando Salomão edifica e dedica o templo ao Senhor, o primeiro templo, chamado Templo de Salomão. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Se o templo é por volta do ano 950, 940, menos 480, vamos chegar aí a 1400. Então, uma data que
é uma data tradicional, é 1446 ou 1426. Muitos rejeitam esta data. A argumentação para rejeitar essa data é colocar esses 480 depois que os filhos de Israel saíram do Egito, se isso inclui o período quando José e sua família se estabeleceram ali, ou se foi só depois do chamado Êxodo. Você tem uma liberdade aí de interpretação. No entanto, quando nós temos uma afirmação bíblica que podemos interpretar de algum modo, mas não temos outras evidências contrárias a esta interpretação, devemos ficar com a leitura tradicional. É possível outra data? É possível. Mesmo conciliando esse texto de 2 Crônicas ou de Reis, onde temos essa história. 1 Reis 6:1 e também está em 2 Crônicas 3:1. A questão, repito, é: para que deixarmos uma teoria tradicional para seguirmos uma outra teoria, que é igualmente teoria? Fiquemos com a tradicional, a menos que surjam eventos absolutamente firmes fora da Bíblia que nos autorize a interpretar a Bíblia de uma outra maneira. Então, eu fico com a data de 1446 ou 1426. No capítulo 13, nós então vamos acompanhar a história do povo. Verso 17: tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, isto é, pelo caminho do mar, pela costa do mar Mediterrâneo, para que, porventura, o povo não se arrependesse quando tivesse que enfrentar a guerra contra os filisteus, então retornar. Então, o caminho já começa aqui a se desenhar. E no verso 18 nós lemos que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, ali onde fica o canal do Suez ao norte, e eles então arregimentados subiram em direção a Canaã. Qual é o roteiro? Qual é a estrada que fez o povo? Tradicionalmente, é uma viagem pelo Sinai. Eu já fiz essa viagem mais de uma vez, de ônibus, até o chamado lugar do Monte Sinai, saindo do Cairo. Gastamos aí entre 6 a 10 horas, a depender do trânsito, que é muito intenso em alguns trechos, sobretudo naqueles ligados às regiões de passeio ou de trabalho, ou por questões mais recentes, que são os conflitos ideológicos, em que às vezes há sequestros. Então, o governo do Egito organiza caravanas, e essas caravanas saem em comboios, por isso às vezes também o trecho demora. A última que nós fizemos demorou muito, porque começaram a passar os caminhões do governo em direção ao canal de Suez, e eles passaram a ter prioridade, e nós tivemos que ficar ali no meio do deserto até atravessar o canal de Suez, que é uma possibilidade do lugar da travessia do povo. Fiz várias viagens por ali, como eu disse, chegando até o chamado Monte Sinai, ou Jabal Musa, não é? Ali tem uma igreja de Santa Catarina, um mosteiro, e ali se coloca como sendo muito próximo do lugar. Algumas pessoas sobem, eu tentei subir, eu não consegui, é uma viagem muito longa, 2.800 metros subindo, eu passei mal e fracassei. Quem sabe um dia eu possa voltar e subir o Monte Sinai, mas cheguei bem perto, faltavam uns 300 metros para o lugar onde tradicionalmente Moisés recebeu as tábuas da lei. Nós não sabemos. Então eu também prefiro ficar com essa versão tradicional. A travessia se deu ali no Mar Vermelho, na região norte do Mar Vermelho. Alguns que acham que foi ao sul, perto do Golfo de Aqaba, onde é muito, muito, muito largo. No norte é estreito. Como é que se deu essa passagem? Já mencionei aqui um autor, Colin Humphreys, em que ele diz o seguinte:
Ele fez experiências nesse sentido em outros lugares do mundo, que às vezes o vento sopra muito forte e os barcos ficam simplesmente na areia seca. Descem porque a água se foi levada por um vento forte durante algum período. O nosso autor, esse cientista, entende, e é possível, de novo, porque evidentemente, embora tenha sido um milagre de Deus, ele usou algum recurso para que esse milagre acontecesse, como um vento forte. A própria Bíblia diz que isso aconteceu. Então eles passaram a seco e o povo egípcio não pôde passar. Antes da história continuar, nos versos 19 a 20 nós temos uma referência dessas assim, arrebatadoramente feliz. Também Moisés levou consigo os ossos de José, pois este havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente o seguinte: certamente Deus vos visitará, daqui a pouco levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, entrada do deserto. Aqui eu li a Almeida Revista e Atualizada no Brasil, e não, como tenho feito, a Nova Almeida Atualizada. Essa é uma história bonita, decorridos 3 séculos, José tinha sido embalsamado, seus ossos estavam preservados, esse esquife contendo os seus restos mortais foi levado numa carroça, podemos imaginar assim, até ser enterrado em Canaã, como ele assim desejava. No capítulo 14, nós temos a travessia propriamente. Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo, isto é, o seu exército. Quem é esse faraó? Não sabemos. Como já outras vezes mencionei, faraó é um título, como Abimeleque era um título, como rei é um título, não necessariamente o nome de pessoa. Na Bíblia, já mencionei isso, nós não temos menções, exceto algumas poucas, aos nomes dos faraós. Isso nos coloca, portanto, essa grande dificuldade. Nós não sabemos. Depende da data, não é? Isso é importante sabermos a data, porque pela data sabemos qual é o faraó, aí vai depender da data que nós adotamos, mas nós não sabemos apenas que isso de fato aconteceu, conquanto não haja nenhum registro nos cânones, nas crônicas dos egípcios. Mas isso, ao meu ver, não quer dizer nada. Cada cronista real, quando conta a história do seu povo, conta a história dos triunfos, das vitórias, não das derrotas. Então nunca se encontraria uma menção dessa, nunca se diria que um estrangeiro como José governou como grão-vizir, como primeiro-ministro, o povo, que seria uma humilhação. A história não vai contar isso, vai contar só as glórias, como até hoje é assim. Vejam a guerra entre o Brasil e o Paraguai. Como é que os dois lados contam história? São 2 histórias diferentes, embora, é claro, só tenha havido uma história. No versículo 21, nós temos como se deu essa passagem. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que já mencionei, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, fazendo-se terra seca, dividindo as águas, e o povo então passou. Então chegaram a Mara. Eu estive num lugar hoje chamado Mara, provavelmente essa mesma Mara. Foi uma experiência muito interessante, porque o rio Nilo fica... o mar Mediterrâneo fica ali perto, um braço dele, e nós podemos entender por que essa terra era amarga, a influência das águas salinizadas. Então, chegaram a Mara, eu cheguei a Mara também, e não puderam beber as águas porque eram amargas, por isso o nome Mara, ou amarga. Ainda no capítulo 15, nós vamos prosseguir aí na jornada. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas, agora águas doces. E no 16 nós encontramos as 2 narrativas da queda do maná e da chegada das codornizes. Cobriram todo o arraial e eles podiam comer ali, tanto primeiramente o maná, que era um
pão do céu, como era chamado, um elemento até hoje indefinido que caía do céu como se fosse um orvalho, e depois as codornizes ou codornas, que eram aves migratórias e que foram tangidas por Deus para ali, para aumentar o povo naquele momento. No capítulo 17, nós encontramos o encontro do povo de Israel com os amalequitas. Esses amalequitas viviam no deserto do Negev, entre Berseba e o Monte Sinai. Lemos isso em Números 13, 29. E mais adiante, nós também sabemos, pela pena de Samuel, que o povo de Amaleque peregrinava desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Portanto, descrições que se completam, mas era um povo nômade e que sempre fez guerra com Israel, ou Israel sempre fez guerra com este povo, que vamos chamar genericamente, era cananeu, mas era mais idumeu, era do outro lado, hoje onde é a Jordânia. Então, chegamos ao capítulo 19, quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Observemos, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, chegaram ao deserto do Sinai. Ou seja, o grosso da viagem durou 3 meses. Os outros quase 40 anos foram de peregrinação em volta de si mesmo, mas isso ainda certamente nós comentaremos. Monte Sinai, como eu disse, tradicionalmente pensado, fica ali no hoje chamado Jabal, ou Monte Mussa. Tem ali algumas localidades de natureza memorial, de natureza de lembrança. Não sabemos se é propriamente ali. Eu entendo que não há razão alguma para duvidarmos que seja ali longe onde está o chamado Mosteiro de Santa Catarina, onde estão essas rotas que levam até o alto desse monte. Claro que o Monte Sinai, na verdade, é uma grande península que vai praticamente começando perto do Cairo e vai metade do caminho ali depois do Cairo, talvez umas 3 horas de ônibus depois do Cairo até chegar à fronteira com Israel. Nós passamos por Taba, é a fronteira natural de quem vem do Egito para Israel. E ali então Moisés recebe os 10 mandamentos e completamos a nossa jornada. E depois, então, a história vai prosseguir e o povo começa a andar em círculos, mas isso vamos ver adiante. Eu espero que essa breve introdução tenha ajudado você, se ainda não leu, se já leu, ou ajude você, se ainda não leu, a fazer a sua jornada. Quero dizer a você o seguinte também. As aplicações de natureza devocional a todos esses conjuntos de capítulos estão no meu livro Guiados pela Palavra, que você pode adquirir no meu site loja.prazerdapalavra.com.br. Então aqui eu só procuro expor a história e a geografia e o texto propriamente dito, sem fazer qualquer aplicação de natureza espiritual ou devocional. Você tem isso no site para comprar ou no site para ler livremente em partes, capítulo por capítulo, caso você deseje. Também lhe recomendo a ouvir, eu fiz isso com grande proveito, a ouvir o texto bíblico de Êxodo, que está disponível também nos endereços que você já recebeu de minha parte. Espero que você faça uma boa leitura ou uma boa releitura, que você se inspire na palavra de Deus e continue aqui na jornada de leitura da Bíblia. Receba aqui um abraço mais uma vez do Israel Belo de Azevedo.